Boa noite, boa tarde. Dois, três, cinco. Bom dia a todos. Muitos já devem ter me visto aí no vídeo de introdução ao evento. Meu nome é Carolina Dias e vou vir aqui, através dessa palestra, falar um pouquinho com vocês sobre como é feita uma necrópsia. Então, primeiro de tudo, né? O que é uma necrópsia? Então, gente, uma necrópsia, autópsia ou exame cadavérico, pode ter esses três nomes, é um procedimento médico, né, que vai consistir em examinar um cadáver para determinar qual foi a causa de morte daquele determinada pessoa e o modo de morte. E aí, quando a gente faz esse exame cadavérico, essa necrópsia, o médico legista tem que emitir um laudo para determinar a causa jurídica da morte. E para isso, a gente precisa contar com os serviços do Instituto Médico Legal, mais conhecido também como IML. Então, falando um pouco sobre o médico legista e o IML, né? O que é, né, o médico legista? Ele vai ser o profissional que vai trabalhar no Instituto Médico Legal. Ele que vai realizar a necrópsia e, para ele ser o médico legista, ele precisa ser graduado em medicina, enquanto formação acadêmica, né, óbvio, e também, após isso, prestar um concurso público. Ele também, depois disso, tem que se especializar em balística e também tem que ter todo um estudo sobre exame de cadáveres, né? E o IML, ele vai ser aquele local, né, onde o médico legista vai trabalhar e vai emitir o laudo com a causa jurídica da morte. Então, gente, o que é esse exame cadavérico, né? Essa autópsia, essa necrópsia? O médico legista, quando chega o corpo no IML, ele tem que abrir e analisar o órgão de três cavidades do corpo: do crânio, do tórax e do abdômen. Ou seja, ele tem que abrir essas regiões e analisar todos os órgãos desse indivíduo, né, desse cadáver, para descobrir as circunstâncias e quais foram as causas da morte, né? Então, é importante também a gente saber que apenas três situações vão exigir esse tipo de exame, né? Vão exigir que um corpo vá para o Instituto Médico Legal para ser estudado, analisado e ser laudado. Quando for o caso de morte violenta ou morte suspeita, aí o corpo é levado, né, ao IML. Quando também for uma morte natural, que faltou assistência médica por doença, por exemplo, alguém estava em casa e passou 2 dias, viram que estava morto. Não sabe como morreu, o que foi, tem que levar também para o IML para ter esse estudo. E também quando é uma doença rara e que precisa ser estudada. Isso vai ser mais comum em hospitais acadêmicos. Bem, né? Aqui um videozinho, né? Mostrando Nazaré Tedesco empurrando pela escada abaixo. Então, gente, por que um corpo encaminhado a IML em caso de morte violenta, morte por causa desconhecida ou morte natural sem assistência médica? Porque a gente precisa ver o que aconteceu com aquela pessoa, como morreu, todo aquele estudo, toda aquela perícia, precisa estudar e entender o que levou aquela pessoa ao óbito, né? Por exemplo, igual aqui foi mostrado o vídeo, né, da pessoa caindo pela escada, né, sendo empurrada. A gente tem que, em casos, né, de quedas fatais, né, a perícia que vai dizer se a pessoa caiu ou se ela foi empurrada. Então, a gente precisa de toda uma equipe especializada para estudar a cena do crime, para estudar o corpo, né, e ver se a pessoa foi empurrada ou se ela caiu, né? E tudo isso vai ser realizado pelo Instituto Médico Legal. Bem, nós também vamos ter tipos de necrópsia, né? Nós temos que as autópsias forenses, elas procuram encontrar a causa da morte, a forma da morte, identificar quem é o falecido em caso de morte violenta, suspeitas ou súbitas, em morte sem assistência médica ou durante procedimentos cirúrgicos. Também temos as autópsias anatômicas ou acadêmicas, né, que são realizadas nas
nas universidades, as autópsias virtuais, que se utilizam de ressonância magnética, tomografia computadorizada, e também autópsias clínicas ou patológicas, né, que vão ser realizadas para diagnosticar uma doença específica ou também para um fim de pesquisa. Para realizar a autópsia, né, a necrópsia, são necessários alguns instrumentos. Os principais instrumentos utilizados vão ser bisturi, faca de lâminas curtas e longas, tesoura reta e curva, enterótomo, pinças anatômicas, dente de rato, né, a pinça Rocher, o cóstomo, a rugina, serra também são usadas, régua metálica para medir o tamanho dos órgãos, balança para pesar os órgãos, agulha manual, porta-agulhas, vias de sutura depois para juntar e costurar o corpo, e barbantes também. Os equipamentos, né, que são necessários, vão ser uma mesa de autópsia, né, feita de aço inoxidável com caneletas, para que se possa ser escoado o sangue, uma mesa em que vai ser deixado todo esse instrumental para fazer a abertura do cadáver, uma mesa com a balança também, para ser pesado, né, esses órgãos, o serviço de anatomia patológica, que é para analisar determinados órgãos, analisar as deformidades, e também uma câmera frigorífica para manter o corpo, né, até ele ser recolhido, para ser velado e tudo mais. Também são necessários alguns EPIs, né, alguns equipamentos de proteção individual, como os principais utilizados são as toucas, as luvas, a máscara, o avental e o óculos. É muito importante usar os EPIs, porque a gente não sabe a que material aquele cadáver foi exposto, a gente não sabe, aliás, vai ter toda uma fauna cadavérica, dependendo, colonizando o cadáver, por isso é muito importante utilizar esses equipamentos. A gente, então, vai ter o passo a passo da necrópsia, né? Primeiro de tudo, vai ser feito o reconhecimento pela família ou pelos amigos, quem tiver o convívio, né, quem conheceu o cadáver. E aí o corpo vai ser identificado com o número de remetente e os documentos, como o RG e o boletim de ocorrência. Então, o corpo chega lá com o RG, as roupas e os projéteis, eles vão ser geralmente enviados para o Instituto de Criminalística da polícia, que vai fazer toda a perícia da cena do crime, vai fazer a perícia dos objetos, e aí, após isso, o cadáver vai ser colocado na mesa, ele vai ser pesado, vai ser lavado com água e com sabão. Aqui é um videozinho ilustrando, né, uma cena de um filme, é um filme de terror, mas dá para ver mais ou menos como que é feita esse exame cadavérico, né. Então, como que começa o exame? O exame começa através do exame externo. Então, primeiro de tudo, é feita uma análise externa do corpo. O médico e o auxiliar, né, ele vai procurar se tem furo de bala, se tem alguma lesão, se tem alguma tatuagem, se a pessoa tem uma cicatriz. E aí, o médico vai anotando no documento, né, emitido pelo ML, todos esses detalhes. Além disso, é observado qual é a cor dos olhos, qual é o sexo do cadáver, qual é a sua etnia, se é branco, se é pardo, se é preto, a estatura, a idade presumível quando não se tiver o RG, sinais de morte, se tem livores, a cor do cabelo, se tem manchas, cicatriz, tatuagens, tudo aquilo que possa identificar o cadáver, né, e fazer dele um. E após esse exame externo, é feito o exame interno, né? O próximo passo, então, do exame interno, vai ser abrir as cavidades do cadáver, igual eu falei. Faz a abertura do crânio, do tórax e do abdômen. Geralmente, vai ser feito, né, um corte que vai do pescoço até o pubis,
e pode ter o formato de Y, como nessa imagem aqui, de T ou de I. E aí o médico, o legista, né, e o auxiliar vão ter todo um acesso à caixa torácica e ao abdômen para poder avaliar os órgãos, avaliar o pulmão, avaliar se tem 2 pulmões, avaliar se tem 2 rins, avaliar a integridade dos órgãos e tudo mais. Em muitos casos, né, os órgãos agredidos que podem ajudar na descoberta de causa da morte, eles vão ser retirados e examinados. Por exemplo, um fígado cirrótico, ele é retirado, um coração em que teve um acidente, né, um acidente vascular. Então, por exemplo, um coração esfaqueado, um estômago, no caso de envenenamento. Então, é feita uma análise geral, tanto uma análise geral como uma análise microscópica, e aí esses resultados eles vão ser combinados e colocados no relatório final do legista. Aí aqui o médico cortando o couro cabeludo, eles cortam de uma orelha a orelha, né, para poder remover todo o cérebro. Aí a tampa do crânio também é retirada, geralmente é feito com uma serra elétrica, e o cérebro ele só é arrancado se todos os nervos conectados aos corpos estiverem cortados, né? Mas geralmente os cadáveres, quando chegam a ML, o cérebro é o que se deteriora mais rápido, né? O cérebro ele vai estar já líquido. Essa calota craniana vai escorrer um líquido, tipo um leite condensado, entendeu? Porque se decompõe muito rápido mesmo. Então, ao final da análise, todos os órgãos eles são reinseridos no corpo e também esse corpo é fechado. Os pequenos pedaços que forem utilizados em exames, eles vão ser depois incinerados e o legista ou auxiliar, ele usa uma costura, né, uma sutura contínua, que tem um ponto inicial e segue do começo ao fim. Por exemplo, do pubis, a região do pescoço. Essa foto é o IML de Rondonópolis, né? Desculpa, gente. Essa foto aqui do lado é o IML de Rondonópolis. Espero que tenham a oportunidade de conhecê-lo, principalmente os que se interessarem em entrar na liga, né? Então, o processo inteiro, da chegada até a liberação do corpo, ele dura em média, né, de 4 a 8 horas. Vai depender muito do estado do corpo, do que é necessário analisar, né? E ao final, né, do exame, o IML vai emitir uma declaração de óbito com a identificação da pessoa e o motivo da morte. E aí, com esse documento, a família vai conseguir retirar a certidão de óbito em um cartório. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês. Bem, gente, então é isso. É assim que é realizada uma necrópsia, o básico do básico, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de conseguir assistir uma, né? Tem vários vídeos no YouTube que ilustram o passo a passo, como é realizado, como são identificadas as causas morte, e se é pós-morte a lesão, se é ante-morte, tem todos vários critérios a serem estudados. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição.